Salve meu povo, salve minha pova. Bom, vamos lá. Ó, tô eu aqui agora para falar um pouquinho de lógica para vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai contemplar a primeira lógica que a gente vê, que é a lógica das proposições, né? A lógica das proposições, ela é dividida em fórmulas, assim como a lógica dos predicados também. Mas vamos lá, das fórmulas e as frases. E bom, o que são fórmulas? Fórmulas, na verdade, elas são compostas de variáveis. Deixa eu diminuir isso daqui agora. As fórmulas são compostas de variáveis. Que variáveis são essas? Bom, geralmente a gente tem P, Q, são as que sempre tem. Aí de vez em quando a gente tem um R, de vez em quando a gente tem um S, tá? Deixa eu dar mais um espacinho aqui para ficar bonitinho, beleza? Ou seja, a gente vai ter algumas variáveis, que eu vou chamar de P, Q, R e S, e essas variáveis em conjunto, elas vão dar um valor para a minha fórmula. Esse valor da minha fórmula pode ser true ou pode ser false. Deixa eu diminuir aqui o espaçamento entre elas. Não quero automático, quero assim, beleza? Então, a combinação dessas variáveis, essas variáveis elas podem também receber um valor de true ou falso, são variáveis booleanas. Então P pode ser true ou pode ser falso, Q pode ser true ou pode ser falso, R pode ser true ou pode ser falso, S pode ser true ou pode ser falso. Aí a junção dessas variáveis dentro da minha fórmula vai fazer que a minha fórmula resulte em true ou false, certo? E aí, o que eu vou usar aqui? Deixa eu já pegar esse tamanho de fonte, beleza? O que eu vou usar para fazer as combinações? Combinação eu vou usar os meus conectivos. Os meus conectivos que eu vou usar vai ser o E, que eu vou usar um circunflexo. Vai ser um OU, que eu vou usar a letra V minúscula. O implica. Aqui eu tenho que mudar para a fonte Arial, porque senão eu não vou conseguir escrever. O meu implica... como é que eu vou fazer? A setinha eu vou apertar Alt e vou digitar 26. Esse é o meu implica. O meu bi implica, eu vou digitar Alt e vou digitar 29. Certo? E o meu é a minha negação, que vai ser Alt GR 6. Bom, esses aqui são os meus conectivos. Tá? O que são esses conectivos? Significa que eu vou ter aqui o meu P. Tá na Arial Narrow, né? Deixa eu mudar para Arial regular. Isso, para ficar mais bonitinho, né? Então significa que eu vou ter, por exemplo, P e Q. Certo? Eu vou ter também a opção de ter P ou Q. Isso aqui é um outro conectivo. Eu vou ter também P que implica Q. E vou ter também P que implica Q. Certo? E aí, a gente assumindo alguns valores de P e Q, a gente vai ter aqui um resultado para essa mini fórmula, né? Essa é a fórmula mais simples que a gente pode ter com um conectivo. E aí, se eu assumir aqui, deixa eu colocar isso bem pequenininho. Bom, se eu tiver que P, aqui nesse caso, é igual a true, e Q é igual a true. Bom, quando é E, exclusivamente, a gente só vai ter um resultado true quando os dois forem trues. Um e o outro, sem mais nem menos. Então, quando a gente tiver, por exemplo, Q igual a falso, o resultado dessa mini fórmula vai ser falso. Quando a gente tiver o P falso e o Q true, isso aqui também vai dar falso. E quando a gente tiver P falso e Q falso, o resultado também vai ser falso. Agora vamos aqui para o OU, né? O OU, então se eu tiver, a condição do OU é, se um dos dois for true, vai dar true, né? Aqui um deles já é true, então já dá true, né? Aqui os casos são os dois, mas se um deles é true, então quer dizer que o outro vai dar true também. Se o meu P for true e o meu Q for falso, deixa eu aumentar um pouquinho
espaçamento dessa linha aqui. Bom, um deles é true, o P já é true, então vai dar true, né? Se o meu P, por exemplo, for falso, só que o meu Q for true, então um deles é true, então vai dar true, né? Agora, se os dois são falsos, o P e o Q, então o resultado disso daqui vai dar falso. Vamos deixar o implica para daqui a pouquinho, que o implica é um pouquinho mais chato, mas o bimplica é fácil. O bimplica é, se os dois forem iguais, vai dar true. Ou seja, aqui eu tenho que o meu P e o meu Q são true, certo? Os dois são iguais, então vai dar true. Aqui eles são diferentes, ó. Não importa qual a forma da diferença que eles são, né? Aqui eu tenho que um é P, opa, errei de novo. Aqui eu tenho que um é T e o outro é F, então aqui vai dar falso. Opa. Se eu tenho aqui que um é F e o outro é T, então vai dar falso. Agora, eu tenho que os dois são F, se os dois são iguais, vai dar true. Você vê que a setinha aqui, ó, tá vendo? Ela tem para um lado, tem para o outro aqui, você pode imaginar como se fosse igual aqui, ó. É igual, então true. Se é diferente, F, tá? Agora o P implica que ele é um pouquinho mais chato. Por quê? Já a gente vai entender isso na hora que a gente passar para a frase ali. Mas, basicamente, ele só vai ser falso nessa opção aqui. Nessa opção em que o meu lado esquerdo do implica é true e o lado direito é falso. É a única opção em que vai ser falso. É basicamente que P é uma condição necessária para que Q seja verdadeiro, né? Ou seja, Q vai ser verdadeiro desde que P vai ser verdadeiro desde que Q seja verdadeiro. Então, é confuso, mas a gente vai entender melhor na frase. As outras opções vai sempre dar T, tá? Ou seja, o implica é o mais chatinho porque a única que dá falso é esse. Vamos entender melhor? Vamos passar então lá para as frases, né? Deixa eu pegar esses conectivos aqui. Vamos passar aqui para a frase. Eu já dá um espacinho aqui entre o implica e o bimplica. Esse não aqui, a gente não vai usar ele agora. A gente usa depois lá só lá nas fórmulas. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho então que aqui é o meu E. Opa. Aqui é o meu OU. Deixa eu diminuir um pouco a fonte. Meu E. Esse aqui é o meu OU. O implica. E aqui o bimplica. Só que nas frases, que é o que a gente chama de linguagem natural, as frases ou linguagem natural, implica a gente fala ou, só que a gente não fala implica. Implica vai ser toda vez que a gente tiver, então, se alguma coisa, então, blá blá blá, né? Se alguma coisa, então, implica. O bimplica é um caso específico, e muito bem específico, que ele é se e somente se. Você já deve ter ouvido falar esse se e somente se alguma vez, mas a gente não fala, né? Então é difícil ter uma aplicação prática de bimplica. Vamos pensar nas aplicações disso daqui. Então eu tenho aqui as minhas mini fórmulas. P ou Q, P que implica alt 26, né, Q, e P alt 29, Q, que é o meu bimplica, certo? P e Q, vamos pensar que o meu Q, o meu P é João é juiz. E vou pensar que o meu Q é João é advogado, certo? Então, P e Q, João é juiz e João é advogado. E aí a gente pode simplificar para João é juiz e advogado. P ou Q, João é juiz ou advogado, né? Ou João é advogado. Aqui, lembra lá, se então, se João
é juiz, então João é advogado. E P implica que João é juiz se e somente se João for advogado. Você vê que mudou aqui um pouquinho o verbo aqui, ó, for, mas isso aqui não é irrelevante aqui nessa lógica, nessa linguagem natural, né? Se P fosse vou comer lasanha, né? Na hora de a gente jogar lá, opa, aqui é que, desculpa, gente, aqui é que. Vou comer lasanha. Lá na loja de a gente jogar na frase, pode ser assim, eu como lasanha, eu comi lasanha, vou comer lasanha, posso comer lasanha se eu comer lasanha, se eu como lasanha, se eu como lasanha, pode ser qualquer coisa, né? A gente pode mudar esse verbo aqui. Então, tranquilo. Então, meu P aqui, o exemplo era João é juiz, né? P, João é juiz, Q, João é advogado, e tá aqui as frases, tá bom? Isso aqui é só uma passadinha, depois a gente vai ver melhor essas frases aqui, mas o que importa pra gente agora é isso, né? É saber que quando é E, só vai dar true se os dois forem true. Quando é ou, dá true se um deles forem true. O implica só dá false nessa questão aqui, lado esquerdo true e lado direito false. E o be implica dá true sempre que os dois são iguais, certo? Beleza? É o que a gente precisa saber mais nessa primeira parte aqui, tá bom? Vamos para a segunda parte, que são os tipos de fórmulas e como provar. Beleza? Tá no centrinho aqui, beleza. Tipos de fórmulas e como provar. Tá. Nós temos 3 tipos de fórmulas. Isso aqui que a gente tem que decorar. O que é uma fórmula? Satisfatível. Satisfável. O que é uma fórmula? O que é uma tautologia? E o que é uma contradição? Bom, então eu tenho ali as minhas variáveis. Deixa eu puxar aqui o meu P, meu Q, meu R e meu S. Deixa eu copiar lá para baixo ali. Eu tenho aqui várias variáveis que vão receber vários valores, ou true ou false, certo? Todas podem receber true ou false. Na satisfatível, eu vou ter que... Eu posso fazer uma combinação qualquer aqui de T e F, com esse meu P, meu Q, meu R e meu S. No final das contas, eu vou ter que pelo menos um resultado é true. Então eu vou encontrar pelo menos um true, certo? Na satisfatível. Então ela satisfaz, tá? Você falou um monte de coisa lá, juntou um monte de variável, e no final, juntando isso tudo lá com os colectivos, uma das opções deu true. Então ela satisfez, ela é satisfatível. A tautologia é a que a gente mais usa lá na frente, nas provas de eval, tal. A tautologia começa com T, então a gente sabe que ela é... Todos os resultados dela vai dar true. Então eu posso misturar P, Q, e aí na hora de colocar F no Q, colocar T no P, colocar F no R, na hora que eu faço a misturança toda, os resultados lá no final vai dar tudo true. Beleza? Essa é a tautologia. E a contradição é o contrário disso, que vai dar tudo F, certo? E aí, para saber, eu tenho lá uma fórmula gigantesca, cheia de P, de Q, de R, S, tem E, tem implica, tem bimplica. Como é que eu vou saber se aquela fórmula gigante lá é uma fórmula satisfatível, se ela é uma tautologia ou uma contradição? Bom, para saber isso, eu preciso de métodos para provar isso. Os meus métodos que eu tenho para fazer isso são quais? Primeiro, mais simples de todos, tabela verdade.
simplão de fazer, vou fazer uma aqui só. O eval, que é uma coisa mais complicada, chatinha de fazer. E a prova por absurdo, que a gente usa o eval, tá? Já já a gente absurdo. Já já a gente chega na explicação da prova por absurdo, tá lá na frente. Bom, beleza? Então vamos para o primeiro método de provar se uma fórmula é satisfatível, tautologia ou contradição, tá? Que é a tabela verdade. Bom, eu tenho uma fórmula aqui, tá vendo? Eu juntei aqui um P com Q com implica, né? E aí eu vou pegar isso daqui e vou juntar implicando Q. E aí depois eu vou pegar isso tudo aqui e vou juntar implicando P de novo. E eu quero saber, essa fórmula é satisfatível? É tautologia? Ou é contradição? Né? Você concorda que só podem ter essas três coisas. Ou é tudo F, ou é tudo F, ou é uma contradição, ou é tudo T, ou é misturado, ou tem alguns T e tem alguns F, tá? Só tem esses três tipos, tá? Então a tabela verdade vai ajudar a gente nesse processo aqui. Então eu vou colocar aqui as minhas variáveis. Primeiro eu vou colocar as minhas variáveis aqui. Então tenho P e Q. Aqui eu vou colocar o meu primeiro parênteses, então é P, que implica Q. Posso até diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui, senão não vai caber. P que implica Q. Aqui eu vou ter a outra parte, que já vai ser o resultado da coluna da esquerda, que implica P, né, que é a minha outra parte. Aqui eu vou ter o resultado da minha coluna da esquerda, né, só colocar mais um parênteses aqui, que implica P, que já é a minha fórmula final, né? Já é a minha fórmula final. Se eu quiser colocar mais um parênteses de fora, eu coloco, mas não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de colocar, não. Beleza? Então eu vou fazer aqui uma tabelinha de valores de true e false. Primeiro para P, depois para Q, e aí eu vou pela mais simples, que é P que implica Q, e acho o resultado. Depois eu faço esse resultado aqui, que implica lá a coluna da esquerda. E aí, vamos fazer juntinho? Vamos lá. Então, primeira coisa, eu preciso de testar todos os valores possíveis. Se eu tenho duas variáveis, eu vou ter 4 combinações. Que é P sendo true 2 vezes e falso 2 vezes. Q tem que ser true e agora true já tem. Então agora Q aqui vai ser falso. Falso com true e falso com falso. Bom? Ó, são todas as combinações que pode ter aqui para P e Q, né? True com falso, falso com true e falso com falso, certo? Todas as combinações possíveis. E aqui a gente vai escrever o resultado do que está aqui nas colunas da esquerda, certo? P true e Q true, quando a gente implica true com true, dá true, né? Quando a gente implica true com false, né? Esse daqui é o único resultado de implica que vai dar falso, true da esquerda e falso da direita, tá? Então aqui falso. Aqui falso com true vai dar true. Falso com falso vai dar true. Por quê? Eu não consigo entender por que o implica dá falso aqui. Tá, vamos voltar nas frases aqui, ó. Uma coisinha que eu esqueci de falar ali, mas olha. O P implica Q é justamente uma condição que não existe, ó. Pensa sempre nessa frase. Sempre que você vê um implica e não sabe se vai dar true ou falso, pensa nessa frase específica aqui. Por isso que eu coloquei ela como exemplo. Se João é juiz, então João é advogado? Calma, pera. Se João é juiz, então João é advogado? Mas aí então quer dizer que isso daqui vai ser sempre verdade? Não. Porque e se eu falar assim, João é juiz, e eu falo para você também, João não é advogado. Pera. Não tem como alguém ser juiz sem ter sido advogado, né? Sem ser advogado.
pessoa tem que ter um AB, tem que ter formado em direito para ser juiz, não é? Então, ó, o P implica que essa frase aqui, ó, ela vai ser falsa a partir do momento que você escrever aqui. Se João é juiz, então João não é advogado. Isso não existe, tá vendo? Isso daqui é falso, tá vendo? É a única forma que o implica vai ser falso. Se João é juiz, aqui ó, se o meu lado esquerdo for T, o meu lado direito for F, então T implica F, isso daqui vai ser igual, opa, eu copiei errado aqui, isso aqui vai ser igual a falso, simples assim. T que implica F é igual a F, João é juiz, então João não é advogado? Não, isso aqui é uma bobeira, isso aqui tá erradíssimo, tá? Então é a única forma da implicação ser falsa é quando você tem T do lado esquerdo e F do lado direito, beleza? E aqui então a gente vai pegar o resultado da coluna da esquerda, aqui ó, P que eu já tenho, ó, P que implica que eu já tenho, certo? E implica P, beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos copiar isso daqui. Na caneta, lógico, você não vai fazer isso daqui, mas eu estou colocando para ficar mais fácil, tá? Aqui eu vou colocar os resultados da esquerda. Então, T, essa aqui é F, esse aqui deu T e esse aqui deu T, certo? E aqui no lugar do P eu coloco lá igual tá aqui na coluna, ó. Então, os dois primeiros são T e os dois últimos são F, tá? E aqui agora eu faço substituição aqui do que isso significa, tá? Não é uma implicação? Implicação só dá falso nesse caso aqui, ó. Nesses dois casos aqui vão ser falsos. Nos outros, então, isso aqui é true. Falso, que implica true, é true. Ou seja, ele pode não ser juiz, mas ser advogado. True. Agora, ser juiz e não ser advogado, falso. Ser juiz e não ser advogado, falso. Bom? Essa aqui é a minha tabela verdade, tá? E agora eu vou copiar isso daqui também, ó. Ó, essa parte aqui, ó, você tá vendo que é a coluna da esquerda, ó. A coluna da esquerda tá aqui, ó. Beleza? Então aqui eu vou colocar os resultados da coluna da esquerda, ó. T. Aqui na minha coluna da esquerda aqui tá T também. Aqui na minha coluna da esquerda aqui tá F. E aqui na minha coluna da esquerda aqui tá F, certo? E vou agora jogar os valores lá de P, que estão lá no cantinho da minha tabela, lá na esquerda, ó. TTFF, ó. Então aqui T, T, F, F, certo? Bom, true que implica true, a gente sabe que é true. True que implica true, a gente sabe que é true. Falso que implica falso, a gente sabe que é true também. E falso que implica falso, a gente sabe que é true também, né? Bom, olha aqui. Aí eu te pergunto, isso daqui é satisfatível, é tautologia ou é contradição? Bom, claramente deu tudo T, né? Se deu tudo T, a gente sabe que isso é uma tautologia. Então, a nossa fórmula aqui, ó, é uma tautologia. Beleza? Bom, essa é a primeira forma da gente provar se uma fórmula é uma tautologia, é satisfatível ou é uma contradição. É pela tabela verdade. Tabela verdade não tem erro. Ela só é chata se você tiver muitas variáveis, porque cada variável que você adiciona, você cria o dobro de linhas. Por exemplo, aqui eu tenho duas variáveis, estou trabalhando só com P e Q. Se eu tivesse 3, se eu tivesse P, Q e R, eu teria 8 linhas. Se eu tivesse 4 variáveis, P, Q, R e S, eu teria 16 linhas. Então a gente sempre dobra. Então quanto mais variáveis a gente tem, mais isso daqui fica impossível de ser feito, né? Fica muito demorado de ser feito. É por isso que a gente tem outras formas da gente fazer. A gente tem, por exemplo, o eval. Vamos para o eval agora. Bom, vamos explicar primeiro o que consiste na ideia do eval. Para que fazer o eval?
A questão do eval é porque você não consegue passar para o computador isso daqui, né? Passar para o computador isso daqui é como se a gente tivesse vários ifs, né? Isso aqui que eu estou fazendo, imagina na programação lá em C, é como se eu tivesse vários ifs, né? A tabela verdade, ó, a tabela verdade, a gente passar para o computador a tabela verdade, é a gente falar assim, ó, if p igual a t, if q igual a t, então t. If p igual a t, if q igual a f, então f, sabe? A tabela verdade é isso. Então, if a gente sabe que ficar enchendo de if na programação não funciona. O eval é o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores de p, os valores de q possíveis e vai colocar dentro de uma função, tá bom? Então, ó, primeira coisa, os valores de P e Q, a gente vai usar o ômega. Então, a gente vai começar a trabalhar, na verdade, com o ômega de P e o ômega de Q. E por que a gente vai trabalhar, passar isso para uma função que vai ver esses valores? Porque é como a gente programa. Por exemplo, lá em C, a gente tinha as strings em C e a gente quer copiar uma string para outro lugar. A gente tem a função string copy lá em C, né? String copy é uma função e toda função recebe um ou dois parâmetros, ou até mais, enfim, mas a maioria recebe dois parâmetros. E esses dois parâmetros, você vai fazer o quê? Você vai fazer aqui o destino e aqui a origem. Né? O que vai acontecer? Você vai receber destino e origem e aí a função vai pegar o que está na origem e copiar para o destino. A gente tem outra função lá em C, que é a string compare, que você vai ter a sua string 1 e a sua string 2. E aí então você vai comparar a sua string 2 com a string 1, certo? Não tem como você fazer em C para perguntar aqui string 1 é igual a string 2, sabe? Isso não existe. Então, por isso que a gente tem que transformar isso daqui em uma função. Essa função nossa, a gente está chamando ela de φ. É a letra grega φ. Então, o eval, deixa eu apagar esses ômegas aqui, a gente não vai precisar deles por enquanto. Então, a gente vai fazer o eval da minha fórmula em ômega. Opa, deixa eu copiar o ômega aqui de novo. O eval da minha fórmula em ômega. Ômega o que? Ômega barra. Deixa eu botar uma barrinha aqui, ó. Ômega barra. Tá bom? Então a minha fórmula, qual que é a minha fórmula? Bom, vamos colocar a nossa fórmula aqui, ó. Vamos puxar aqui os parênteses e aqui é P, que implica Q. Ajustar o ômega barra ali, beleza. Eval de P implica Q em ômega barra. Isso daqui, deixa eu copiar aqui agora o φ. Isso daqui é igual, opa. Isso daqui é igual a φ. O que a gente vai fazer? O eval a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o conectivo do meio da fórmula, né? A fórmula aqui só é bem simples, né? Tem duas variáveiszinhas, então o conectivo é fácil de encontrar que esse aqui é o do meio. E a gente vai dividir esse aqui no meio. Toda vez que eu dividir, eu vou usar a cor vermelha, tá bom? Quando eu usar a cor vermelha, quer dizer que é esse φ que eu estou fazendo. Então, φ aqui de implica, abre aqui, a gente vai ter duas coisas, tá bom? Esse implica, a gente sempre escreve ele menor. Vou colocar aqui 30 e sobe ele até aqui o 21, tá bom? Φ de implica. Aí eu tenho aqui duas coisas. Aí eu tenho aqui o meu ômega barra
do lado esquerdo e o meu ômega barra do lado direito. Lado esquerdo e lado direito do quê? Do que eu acabei de fazer o φ aqui, ó. Meu lado esquerdo aqui é o P. Do lado esquerdo eu vou sempre usar o verde. E o meu lado direito é o Q. Lado direito eu vou sempre usar o azul. Tá bom? Então do meu lado esquerdo vai ficar ômega barra de P. Do meu lado direito aquele do implica é o Q. Tá bom? Isso que consiste no eval. Tá? E aqui ômega barra e ômega barra. Tá? Eu não vou ficar colocando esse ômega barra o tempo todo. Tá bom? Porque isso é bem chatinho de fazer, esse ômega barra aqui. Então vamos lá. Agora sim, eu posso sim fazer a comparação dos termos possíveis, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter ômega de P igual a true e ômega de Q igual a true. É a primeira combinação possível que eu posso fazer. Tá bom? Eu vou testar agora os valores aqui. Esse aqui que é o meu eval. Eu vou testar os valores. Aqui é F. Aqui F e T. E a última combinação possível é os dois sendo F. Vou tomar uma água. Bom, deixa eu separar isso aqui. Vou colocar uma linha para separar isso aqui agora. E agora eu vou testar aqui esses valores dentro dessa última fórmula aqui que eu fiz, né? Dentro do último, na hora que eu terminei, que eu coloquei tudo em cima de ômega P e ômega Q, que são os valores que eu tenho, eu termino e vou testando os resultados. Aqui ômega P, aqui é true, ômega Q é true, né? E a gente sabe que feed implica de true e true dá true, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar a minha fórmula aqui, e eu vou testar na minha fórmula os valores de ômega P e ômega Q que eu estou testando agora. Ômega P aqui é true. Ômega Q é F. Ah, feed implica de true e F. Bom, é juiz, mas não é advogado? Isso não existe, né? Para ser juiz tem que ser advogado. Então isso aqui vai dar F. Vou pegar a minha fórmula de novo. Vou diminuir ela aqui. E agora eu vou testar esses valores aqui. Deixa eu já copiar essa fórmula com esse tamanho aqui para cá, beleza? Eu vou testar os valores agora que eu tenho de ômega P, que é falso, e os valores que eu tenho agora de ômega Q, que é true. Feed implica de falso com true, não é juiz, mas é advogado? Isso com certeza existe. Então isso é true, tá bom? E agora o último que sobrou aqui, ômega P é F e ômega Q é F. E a gente sabe que feed implica de F com F dá true. Beleza? Então agora pelo eval, ó. Ah, pelo eval, uma deu falso, não é? É tudo true? Não. É tudo falso? Não. Então a gente sabe que P e Q é uma fórmula satisfatível. P que implica Q é uma fórmula satisfatível. P que implica Q, eu falei P e E, né? Não, P que implica Q é uma fórmula satisfatível, tá bom? Agora a gente tiver um eval disso daqui, ó. Tem um conectivo antes do P que é o não, né? Negação de P implica Q. Bom, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai escrever eval. O eval ele recebe duas coisas, que é a minha fórmula e o ômega barra, né? Está do mesmo tamanho, beleza? A minha fórmula, eu vou colocar ela aqui do lado esquerdo da vírgula. E do lado direito eu vou ter o meu ômega barra, tá? Tem que ser ômega barra, tá, gente? Eu não vou ficar colocando ômega barra porque dá trabalhinho aqui, ó. Toda hora tem que puxar esse negócio aqui e fazer isso.
tá? Mas é ômega barra que você usa, tá bom? E aí eu posso então começar aqui o meu φ de implica. Deixa eu já copiar esse φ de implica aqui, abre parênteses, porque para não ter que ficar mudando o tamanho da fonte ali. Bom, então eu vou um φ de implica, né? Porque eu vou repartir primeiro por esse conectivo aqui, que é o do meio. Então primeiro eu vou separar ele. E vou separar na parte da esquerda, que eu estou sempre usando verdinho aqui. E do outro lado o azulzinho. Então aí eu vou ter dentro do meu φ de implica dois parâmetros. O primeiro parâmetro é ômega. Opa, deixa eu copiar o ômega aqui. Não é W, não, é ômega. Ômega da parte esquerda. E depois da vírgula do φ, eu vou ter o meu ômega da parte direita. Certo? O que ficou a parte esquerda? É negação, que é Alt de R6, de P. E ômega do meu lado direito é Q. Beleza? E agora que eu vou fazer? Eu preciso separar esse conectivo aqui, ó. Ômega de não de P não existe. Eu só vou ter ômega de P, né? Então eu vou separar isso daqui. Então, veja bem, eu vou copiar aqui, ó. E aí, essa parte aqui que vai mudar, né? Só essa parte aqui que vai mudar. Essa parte que vai mudar vai virar aqui dentro um φ de não, né? Um φ de não. E aqui abre e fecha parênteses. E aí, como todo φ, toda função, eu vou ter dois parâmetros, um lado esquerdo e um lado direito. Aqui eu vou ter o ômega do lado esquerdo e o ômega do lado direito. Eu não tenho lado esquerdo no não, né? No não eu só tenho um lado só, então eu posso tirar essa parte aqui. Então φ de não de ômega barra de P. Beleza? É desse jeito aqui, você precisa desse parênteses de fora, por isso que eu tinha colocado os parênteses e depois a vírgula lá, para você entender que você precisa desse parênteses aqui. Lembrando que tudo isso daqui, gente, é ômega barra, ó. Ômega barra, ômega barra, ômega barra, ômega barra, tá? Bom, agora eu tenho tudo ômega barra de P e ômega barra de Q, né? Tem funções de fora, mas eu não tenho ômega barra de P implica, de PI, PO, P implica, não de P, não, tá tudo ômega barra de P. É a forma mais simples que eu posso chegar nas minhas variáveis. Então agora eu vou testar isso daqui, ó. Só que agora para aquela fórmula lá. Deixa eu copiar isso daqui. Eu vou testar os meus possíveis valores de ômega barra de P e F. Tá? Eu vou puxar essa fórmula aqui. Vou diminuir ela de tamanho. E vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Tá bom? Isso aqui é mais um evalzinho que a gente fez. Agora a gente vai testar os valores. Ó. Ômega de P, aqui é true. Ômega de Q, aqui é true. Vamos terminar isso aqui, né? Φ de não de T dá F, né? Eu estou negando T, quando você nega T, ele vira F. E φ de implica de falso com true dá true. Beleza, chegamos aqui no resultado. Ômega de P, ômega de P é true e ômega de Q é falso. Φ de não de true, eu vou negar true, então vai dar falso. Φ de implica de falso com falso dá true. Ômega de P aqui, no caso, vale F. E ômega de Q aqui vale true. Φ de não de F, isso aqui vira true. Φ de implica de true com true, true que implica true, dá true. E o último caso. Ômega de P aqui está sendo falso e ômega de Q aqui está sendo falso também.
Feed não de falso, bom, quando eu faço negação de falso, dá true, né? Então, dá true. Implica, true que implica falso, opa, é juiz, não é advogado? Isso não existe, isso aqui vai dar falso. Bom, então essa fórmula, ela é o quê? Ó, ela não é tudo true, ela não é tudo falso, ela tem alguns true. Se ela tem alguns true, então eu posso falar que essa fórmula aqui, nossa, ela é uma fórmula satisfatível. Beleza? Esse aqui, o evalzinho simples, né? Vou fazer um eval um pouco mais complicado, que é o eval desta fórmula aqui, ó. Bom, o que a gente vai fazer? Deixa eu copiar de novo o meu phi aqui, que é chatinho de fazer. Tá, olha essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ó, eu preciso separar ela. Para separar primeiro, eu preciso separar esse parênteses aqui, ó. Esse aqui que está fora de todos os parênteses. Então, primeiro, eu vou separar por ele. Então, quando eu separo, eu coloco o vermelhinho. E aí eu tenho o meu lado esquerdo. Ó, meu lado esquerdo é isso daqui, né? Meu lado esquerdo é tudo isso daqui, até aquele parênteses. Meu lado esquerdo eu estou usando sempre verde. E o meu lado direito, eu estou usando sempre o azul. Então eu vou fazer aqui o meu feed implica, que é o conectivo que eu estou separando. E aí eu vou colocar aqui algumas coisas do lado esquerdo e as coisas do lado direito, tá? O que que é? Ômega barra do lado esquerdo, vírgula, ômega barra do lado direito. E aqui fecha o parênteses do φ, certo? Qual que é o meu lado esquerdo? Qual que é o meu lado direito? Meu lado esquerdo é isso daqui, ó. Preciso pegar tudo? Não preciso pegar tudo, posso pegar só isso daqui, isso, desse jeito aqui. E o meu lado direito é esse P aqui em azul, certo? Vamos voltar tudo para o pretinho agora, para a gente fazer o próximo φ. Por quê? Isso daqui, ó, esse ômega aqui, eu já cheguei na parte mínima que ele pode ser, que é ômega P, né? Só que aqui não, ó, eu tenho um ômega de fórmula. Não, eu quero um ômega de variável, eu tenho que chegar em ômega de variável. Então esse ômega aqui vai virar um φ, tá? Um φ de quê? Um φ de implica, eu vou fazer esse que está fora do parênteses primeiro. Então φ de implica, parênteses, fecha parênteses, tá? E aqui eu vou ter a divisão. Esse implica aqui é o que eu estou fazendo a divisão dele, então ele vai ficar vermelhinho. O meu lado esquerdo é isso. Então isso aqui agora é verde. E o meu lado direito agora é esse P aqui. Então esse P aqui agora é azul. Então aqui eu vou ter ômega do lado esquerdo. E aqui eu vou ter ômega do lado direito. Tá? Que é o meu lado esquerdo? O lado esquerdo é isso aqui, ó, P que implica Q. E o meu lado direito é simplesmente P. Tá bom? Deixa eu ir tirando esses passos aqui para começar a visualizar melhor. Beleza, eu cheguei na minha forma mais básica de ômega P e ômega Q? Não, né? Eu ainda tenho aqui um P implica Q dentro do ômega. Então agora eu vou fazer um outro φ, agora dessa parte aqui, ó. Ó, esse ômega aqui ele vai virar um φ. Um φ de quê? De implica. Um φ de implica. Opa. Deixa eu copiar esse parênteses. Fecha parênteses. E aí, dentro aqui eu vou ter a mesma coisa, um ômega barra da parte esquerda e aqui o ômega barra da parte direita. Beleza? Mantém tudo que eu já tinha feito lá.
O meu lado esquerdo aqui é P e meu lado direito aqui do meu implica lá, meu último implica é o Q, beleza? Vamos tirar os espaços agora para visualizar melhor isso daqui. Então é isso daqui que virou a minha fórmula. Ó, o meu φ de implica tá pegando isso daqui, ó. Vou colocar um rosão aqui, ó, para conseguir ver que esse aqui é o meu primeiro φ de implica. Depois eu vou ter um φ de implica com o resultado desse φ de implica e ômega barra de P. Rosão. Depois eu vou ter um φ de implica com o resultado desses dois φ de implica e ômega barra de P. Certo? O que é isso daqui? Isso daqui é quando quando você vai programar, você lembra que eu falei agora há pouco que a sua string, você tem lá uma função string copy. E aí você tem que copiar a string, você quer copiar, você vai ter o destino, para onde você vai copiar, e você vai ter origem. Você vai ter dois parâmetros só, né? E aí se eu quiser copiar mais coisas? E se eu, na verdade, tiver uma frase assim, ó. Se eu tiver uma frase, deixa eu diminuir o tamanho. Era uma casa muito engraçada. Essa era uma casa muito engraçada. Eu quero copiar isso daqui para string 1. E aí eu tenho lá. String 2. Uma. String 3. Casa. String 4. Muito. String 5. Engraçada. Né? Se eu quiser fazer essas cópias, eu tenho que primeiro fazer string copy de string 4, string 5, para copiar do 5 para o 4. E aí depois eu tenho que pegar isso daí e copiar para 3. Então eu tenho que fazer aqui um string copy do que? Da string 3 com o resultado da string copy 4 e 5. E aí vai outro parênteses aqui. Depois eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer um string copy do que? Da string 2 com o resultado disso daqui. Então é isso aqui que a gente está fazendo. Só que a gente está fazendo na lógica. Entendeu? Parece confuso, mas não é muito não. Vamos voltar aqui agora. Agora que eu já tenho minha fórmula, eu vou aqui testar os meus valores. Deixa eu copiar esses valores aqui que já estão fáceis, fáceis, fáceis. Um vem para cá, o outro vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá para testar em cima da fórmula, tá bom? Então o primeiro tem aqui TT, TF, FT e FF, beleza? Vamos copiar essa função para cá. Deixa eu diminuir ela. Beleza, diminuir ela. E agora eu vou colocar os valores aqui, ó. Ó, tanto que fica mais fácil aqui de você ver aqui no computador, ó. Ômega P, aqui é true. Ômega Q, aqui também é true. Ômega P é true e ômega P é true. Bom, vamos resolver primeiro esse φ de implica aqui, ó. True com true dá true. Vamos resolver agora esse φ de implica aqui. True com true dá true. E agora a gente vai resolver o último φ de implica, que é true com true dá true. Beleza? Deu true. Agora o próximo, deixa eu copiar a fórmula de novo. E agora eu vou substituir esses dois valores na fórmula. Ômega P, true. Ômega Q, falso. Ômega P, true. Ômega P, true. Eu podia ter deixado a outra fórmula aqui, né? A fórmula inteira. Para todo mundo visualizar melhor. Aí, ó. Beleza. E agora eu vou resolver os φs aqui, ó. O primeiro φ que eu resolvo é esse, que é o que tá mais dentro possível. Implica de true com falso, opa, é juiz, mas não é advogado, isso não existe, né? Então dá falso.
Feed implica de F com T, ó, não é juiz, mas é advogado. De boa, você pode ser advogado e não ser juiz. Então, true. Beleza? E agora, o último que faltou é o feed implica de true com true. Isso aqui dá o true também. Vamos para o próximo, vamos copiar aqui a formulazinha. Agora são esses valores. P sendo F e Q sendo T. Vamos substituir aqui. Ômega P, F. Ômega Q, true. Ômega P, F e ômega P, F. Beleza? Substituir lá. Vamos resolver os primeiros FIIs. Feed implica F com T. Não é juiz, mas é advogado. Pode ser, né? Então isso aqui dá true. O próximo que a gente vai resolver é esse daqui. É juiz, mas não é advogado? Isso não existe. Então é falso. O último implica não é juiz e não é advogado. Algum de vocês é juiz? Algum de vocês é advogado? Não, então isso é true. Existem pessoas que não são juízes e não são advogados. Certo? True. A última que a gente vai testar é tudo sendo falso. Ômega P é falso. Ômega Q é falso. Ômega P é falso. E ômega P é falso. O primeiro que a gente vai resolver é esse feed dentro. Feed implica FF, pessoas que não são juízes nem são advogados, dá true. Né? Agora, pessoas que são juízes, mas nunca foram advogados, não existe. Então esse FI aqui dá falso. FI falso que implica falso é true, perdão. É true. Opa! True, true, true e true. Tudo deu true. Se tudo deu true, então, meus amigos, a nossa fórmula lá, ó, deixa eu copiar a nossa fórmula, 1, 2, 3, 1, 2, 3 parênteses. Então quer dizer que a nossa fórmula, tá tudo preto, nossa fórmula é uma tautologia, porque todos os resultados dela dão true. Beleza? Isso daqui é a forma da gente testar por eval. Olha, presta atenção. A gente tem três métodos para testar se uma fórmula é satisfatível, uma tautologia ou uma contradição. Beleza? A tabela verdade, o eval e a prova por absurdo. Quando você vai testar por eval, só testar por eval, você tem que fazer todos os testes, né? Então aqui eu tinha duas variáveis, eu tinha que fazer os 4 testes, tá bom? Agora, e a prova por absurdo? A prova por absurdo, ela, na verdade, ela faz uso da função eval. Só que ela existe justamente para a gente não ter que fazer todos os testes. Bom? A prova por absurdo, agora a gente vai entrar no conceito de para todo ômega e existe um ômega. Tá? São essas letras aqui. Na verdade, a letra do para todos é essa letra aqui. Essa letra, na verdade, ela é assim, ó. Só que não tem ela aqui no Unicode. E aí, então, eu estou usando um A de cabeça para baixo. Tá bom? No material também você vai encontrar esse A de cabeça para baixo. Mas na verdade se escreve assim. Então quando você for fazer na caneta, dá uma passadinha do A, né, com a caneta, que é o símbolo de para todos. É o símbolo, a letra grega, o símbolo matemático de para todos. Então a gente vai entrar no conceito de para todo ômega e existe um ômega, tá? A satisfatível, por exemplo, é que pelo menos um é T. Então a gente vai ter que existe um ômega, pelo menos, né? Existe um ômega que isso daqui dá true, que é a forma da true. T maiúsculo. Existe um ômega que resultado dá true, certo? E aí, deixa eu botar uma setinha para baixo. E aí, para a gente provar isso por absurdo, a prova por absurdo, se eu já copiar isso daqui para cá,
para os outros. Provar por absurdo que existe um ômega T, a gente vai provar falando o contrário disso, tá? O contrário de existe uma coisa, existe uma combinação de variáveis que dá true. A gente vai falar o contrário disso. Na tautologia é tudo T. Se na tautologia é tudo T, então a gente vai pegar isso daqui, ó. Então, para todo ômega, ou seja, qualquer valor de ômega que eu vou colocar em P, qualquer valor de ômega que eu usar para Q, qualquer valor de ômega que eu usar em E, qualquer valor sempre vai dar true. Então, todo ômega vai dar true. E para todo F, quer dizer que todo ômega vai dar F, tá bom? Vamos primeiro agora entender como é que a gente vai provar por absurdo. Para provar por absurdo, a gente tem que falar a negação disso daqui. Qual que é a negação de existe um ômega T? Qual que é a negação de todo ômega T? E qual a negação de todo ômega F? Vamos primeiro nessa daqui, que eu vou te ensinar um macetinho para você não esquecer quais são os contrários disso. Se você estiver confuso lá na hora que você tiver que fazer essa prova aqui, e aí não souber o que fazer, começa nessa daqui. Para todo ômega é igual a true. E pensa no depoimento do delegado. Depoimento para o delegado, tá bom? Então a gente vai ter o depoimento lá para o delegado, e aí você vai falar para o delegado. O que você vai falar? Você vai falar seu nome, sua idade, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, como você conhecia a vítima, onde você estava na hora do assassinato. Você vai falar um monte de coisa. Tá. Para o delegado negar o que você está falando, provar que o que você está falando é uma mentira, tá bom? Ele não precisa falar que tudo que você disse é falso. Tá? Ó, você disse pro delegado assim, ó, delegado, te contei um monte de coisa aqui e tudo que eu falei é falso. É true. Tudo que eu falei é true. Tudo que eu falei é verdade. O delegado, para provar que você está mentindo, ele não precisa falar que tudo é falso. Ele precisa falar que só uma das coisas aqui é verdadeiro. Entendeu? Então, o contrário de tudo ser verdadeiro é que, na verdade, existe um que vai ser falso. Pensa no delegado. Você vira para o delegado e fala, delegado, tudo que eu te disse é verdade. O delegado não precisa provar que tudo que você disse é mentira. Ele precisa achar só um. Ou seja, dentro de tantas combinações, eu te digo que todas as combinações são verdadeiras, para você provar o contrário disso, é só você falar que existe uma das combinações que vai dar falso. Você já está provando que a de cima é falso. Então aqui, para provar por absurdo que uma contradição é isso, a gente tem que falar que existe um ômega que dá true, né? Se eu te falo que todos os ômegas dão falso, então eu preciso provar que um ômega dá true. E o contrário do existe um que é true, a gente vai falar que todos eles são falsos. Bom? Todos eles são falsos. Essa aqui é a ideia da prova por absurdo, tá? A prova do absurdo, então a gente vai usar um eval para cima dessa tautologia, só que a partir daquele conhecimento de para todo e existe, a gente vai fazer esse eval de uma forma mais simples, tá bom? Aqui vai entrar a ideia do enunciado. Para provar por absurdo, a gente precisa ter um enunciado. E o meu enunciado é esse. Prove que P, que implica Q, que implica P, que implica P é uma tautologia. A gente acabou de fazer essa mesma fórmula ali em cima e a gente sabe que é uma tautologia, né? Mas aí vamos entrar agora no conceito de enunciado. Deixa eu copiar esse. Não, depois eu faço um outro. Bom, vamos lá. Então vamos criar aqui o meu enunciado. Meu enunciado eu vou chamar de E. E de enunciado, tá? Qual que é o meu enunciado? Meu enunciado é que para
todo, ele é uma tautologia, né? Tá falando que é uma tautologia? Então, para todo ômega, eu vou copiar o ômega aqui. Para todo ômega, deixa eu ficar do mesmo tamanho, beleza? E aí, para todo, eu estou usando um A de cabeça para baixo. Para todo ômega, que eu fizer o eval do que? Da minha fórmula aqui. A minha fórmula vem aqui no lado esquerdo, né? O eval da minha fórmula em ômega vai dar true. Esse é o meu enunciado, ó, presta atenção. Meu enunciado é que todo ômega que eu usar neste eval aqui vai dar true. Isso aqui é um enunciado de uma tautologia, beleza? E como é que a gente prova a tautologia por absurdo? Ó, todo ômega é true, então existe um ômega que é falso, né? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a prova por absurdo. Então a gente vai fazer a negação do meu enunciado. E aqui agora, ao invés de todo, existe, é o E virado para a esquerda, existe um ômega tal que isso daqui vai ser falso. Beleza? Então eu vou agora provar por absurdo. Eu vou fazer o eval disso daqui. Tá? O eval disso daqui, eu vou aproveitar aí aquele ali de cima que a gente já fez. É esse eval aqui, ó. É esse eval aqui, certo? Ele já está feito, esse tanto de φ aqui. Só que agora tem uma coisa interessante. Olha a nossa fórmula aqui, ó. Nossa fórmula, ela não é cheia de implicação? Ela é cheia de implicação. Se ela é cheia de implicação, a implicação ela tem um caso bem específico, né? A implicação, o que acontece na implicação? O único jeito, ó, a gente está caçando um falso, né? A gente está caçando um ômega, uma combinação de ômegas que dê F, certo? Então o que eu preciso falar? Eu preciso falar que nessa implica aqui, ó. Cadê? Vermelhinho. Que nesse implica aqui, o lado direito. Lembra do juiz que não é advogado. O lado direito tem que ser falso e esse lado aqui tem que ser true. Então, P, que implica que isso daqui, que implica P, isso daqui tem que ser true, ou seja, é juiz, do lado esquerdo aqui do meu implica, né? E além disso, o meu lado direito ali, que é só o P, tem que ser falso. Ah, olha aqui, ó. P tem que ser falso. Olha qual que é a vantagem da prova por absurdo. Quer dizer que agora eu vou fazer os testes aqui em cima da minha fórmula, só que agora eu só preciso testar isso daqui, ó. Eu só preciso testar o meu ômega de P sendo true e o meu ômega, ó, peraí, não, perdão. Meu P vai ser F, né? Meu P vai ser F. Então eu vou travar o P no F aqui e agora eu vou testar o T como sendo true. E como o meu P está travado no F, eu vou testar o meu Q sendo F. São os únicos dois casos que eu preciso provar. Eu preciso achar um deles que dê falso. Uma combinação de ômegas, existe um ômega que dê falso. Então é isso que eu preciso. As únicas possíveis combinações são essas daqui. O P tem que ser F. Então eu vou testar agora isso. Então agora aqui, ó, ômega P, eu vou colocar F. Ômega Q, eu vou colocar true. Ômega P, eu vou colocar F.
e ômega P eu vou colocar F. Bom, isso aqui é fácil, aqui a gente acabou de fazer, implica false com true, true. Implica true com false, false. Implica false com false, true. E aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar esses valores aqui, vou começar a substituir. Aqui é F, é tudo F. Ó. F, ômega P é F e ômega P é F. E agora eu vou resolver os meus FIs. Fi de false com false, true. Fi de true com false, falso, né? Porque aqui lembra, ó, é juiz e não é advogado. Fi de false com false, true. Ai, os dois são trues. Os dois são trues. Tá. O que significa? Significa que eu neguei o meu enunciado. Ó, eu tinha um enunciado E. Eu tinha um enunciado E. Certo? Tinha um enunciado E. Deixa eu colocar esse aqui de vermelho. Pra ficar mais fácil. Eu tinha um enunciado E. E aí eu quero provar por absurdo que esse enunciado E está certo. Ou seja, que todo ômega vai dar true. Então eu nego ele. Negando eu falo o quê? Que existe um que é F. Neguei ele. Tá? Eu achei um F? Não achei. Ó. Os dois únicos que podia dar F deu true. Né? Se eu não achei um F, quer dizer que isso daqui, ó, isso daqui que está piscando ali agora para você na tela aí, é um absurdo. Tá? Ou seja, isso é um absurdo. Não existe um ômega que dá F. Não existe. Tá? Isso daqui é um absurdo. Então a gente vai escrever isso agora. Negação de E, que é o meu enunciado, é um absurdo. Ponto. Logo, E, que é o meu enunciado, é verdadeiro. Bom, vamos para as frases agora, né? Exercícios de frases. Bom, a gente tem aqui o nosso E, o nosso ou. O implica, ele vai ser se, então. E o be implica vai ser se e somente se. E aqui eu tenho duas variáveis, o meu P e o meu Q. E aí, simples, para fazer isso a gente já fez lá em cima. João é juiz e João é advogado. Para simplificar, João é juiz e advogado. Aqui eu tenho João é juiz ou João é advogado. Né? Então, eu posso simplificar isso aqui. João é juiz ou advogado. Estranho falar isso aqui, mas é isso mesmo. E aqui, se João é juiz, então João é advogado. Aqui no de baixo, João é juiz se e somente se João for advogado. O próximo exemplo aqui eu vou dar nas frases, a gente tem que construir as formas, mas é fácil. Chove, meu P, e que é vou pro rolê. Não vai chover, ou seja, não vai chover, não P. Então, negação de P e vou pro rolê. Então, e que. Ou não vai chover, então, ou não vai chover, não chove, ou, que é o meu vizinho, que se não chove, então aqui faltou então vou no rolê. Se não chover, então vou no rolê. Então, negação de P implica, porque tem um se então, né? Implica que não chove, tá? Não chove. Se e somente se, então B implica eu for no rolê. Ah, lembra que eu falei, ó, verbos indiferentes, mas pode falar outra coisa, né? Vou no rolê, se eu for no rolê, tanto faz, tá?
Essa linguagem natural aqui não é tão chatinho quanto a dos predicados, essa é mais simples, tá bom? Então são exercícios de frase, tá? Só isso daqui você precisa para resolver. Você precisa só ficar atento com algumas pegadinhas, tá? Tem dois tipos de pegadinha. Primeiro são as pegadinhas do implica, tá? Os exemplos que ele dá sempre variam naquela ideia do chove, então vou ao cinema, ou então Alírio e o encontro com a Virgínia, né? Alírio bebe, toma vinho e vai ao encontro com a Virgínia. Ou então é o exemplo do juiz e do advogado, tá? Então, só que assim, independente do exemplo que ele te der, vamos fazer um exemplo aqui com blá 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 e nhenhenhé. Meu P é blá 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 e meu Q é nhenhenhé, tá? Do implica, a gente sabe que implica se blá blá blá, então nhenhenhé, né? Só que o que pode acontecer? Às vezes, ele pode estar sem esse então, pode estar sem o se, ou pode estar escrito uma outra coisa diferente, uma outra frase, tá? Aqui, se blá 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 nhenhenhé, não tem o então, mas continua sendo implica. Você imagina que tem um então subentendido aqui, ó. Se blá blá blá, então não sei o que, né? Ou então o contrário, se você tiver só um então, você imagina que existe um se subentendido aqui, ó. Se blá blá blá, então se não tiver o se, né? A outra forma que pode estar escrito é isso aqui, ó. Blá 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 é condição suficiente para nhenhenhé. Blá 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 é condição suficiente para nhenhenhé, é P que implica Q, tá? Ó, suficiente é esquerda implica direita, tá? Condição suficiente é esquerda implica direita. Condição necessária é direita implica esquerda. Bom, é o contrário da de cima. Suficiente é P que implica Q. Necessária é Q, que é o nhenhenhé, né? É o da direita. Q que implica P, tá bom? Suficiente é esquerda implica direita. Necessária é direita implica esquerda, tá bom? Então, toda vez que for condição necessária, é necessário que você inverta os lados, tá bom? Se tem condição necessária, é necessário que você inverta os lados. Bom, e a outra pegadinha que é a pegadinha do ou exclusivo. Bom, eu tenho aqui duas variáveis, que é eu como lasanha e eu tomo sorvete. São duas variáveis diferentes, P e Q. Eu como lasanha e eu tomo sorvete. E aí, lógico, você não vai pegar uma bola de sorvete, jogar em cima da lasanha e comer isso, né? Bom, dependendo em alguns casos, alguns dias aí, do que rolar antes, a gente até... mas enfim, é só um ou outro, né? Ou você come a lasanha, ou você toma o sorvete. Mas somente um deles. Então, basicamente, o ou, você pensaria que seria só isso, né? Ou, opa, não. Ou, na verdade, é um Vzinho aqui, ó. Ou, você pensaria que seria só isso. P ou Q, né? É um ou normal. Só que não. Você depende de mais coisa. Você depende de que isso aqui aconteça. Só que, além disso, olha, além disso, só um dos dois vão rolar, né? Então você vai ter uma outra coisa aqui. Só que, ó, além disso, somando com isso, né? Ademais, além de, ou seja, é um ou outro. E se for um, não vai ser o outro. Ou então, se não for um, vai ser o outro. Ó, é um ou outro. E digo mais. Se for um, então não vai ser o outro. Isso daqui, na verdade, é como se a gente escrevesse: vou comer lasanha ou tomar sorvete.
E digo mais. Se eu comer lasanha, não vou tomar sorvete. É isso. Tá bom? Essa é a pegadinha do ou exclusivo. Você pode escrever dessa forma ou você pode escrever da forma de baixo. Tanto faz. São as duas pegadinhas que existem, tá? Na linguagem natural. Com essas duas pegadinhas aqui, você já consegue fazer todo o exercício de linguagem natural. Tá bom? A pegadinha do condição suficiente e condição necessária e a pegadinha do ou exclusivo. Beleza? E agora a gente vai fazer um exercício de eval. Para finalizar aqui, o exercício de eval, que é o exercício da prova P2. Esse exercício aqui é bem comum, tá em lista dele, tá na prova, deixei aí na minha lista. Então vamos fazer ele, porque é bem provável que caia um exercício desse tipo e a gente precisa saber. Esse exercício aqui ele engloba praticamente tudo que a gente viu aqui nas proposições, né? A diferença é que a gente vai fazer uma prova por absurdo. A gente não vai fazer tabela verdade, mas a gente vai fazer a prova por absurdo, que envolve o fazer o eval, né? A partir desse fato, ó, prove por absurdo. Eu vou até trocar aqui, ó. Então, em vez de exercício eval, vou colocar exercício absurdo. Exercício eval, colocar exercício absurdo, que é a mesma coisa de fazer uns eval aí, beleza? Bom, então vamos lá. Considere as duas afirmações seguintes. Se Marcel bebe muita cerveja, ele fica com ressaca. Se Marcel fica com ressaca, ele vai para casa. Suponha que as duas afirmações são verdadeiras. A partir desse fato, prove, por absurdo, se a seguinte afirmação também é verdadeira. Bom, vamos achar aqui as minhas variáveis. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o meu P, achar o meu Q e achar o meu R. Tem 3 aqui, tá? Meu P primeiro é Marcel bebe muita cerveja. Isso aqui é o meu P. O meu Q é Marcel fica com ressaca. A gente está desmembrando as 3 frases aqui. E o meu R é Marcel vai para casa. Tá? Essas aqui são as minhas 3 proposições, as minhas 3 variáveis. Beleza? E aí eu tenho o meu H1, meu H2 e o meu G. Vamos agora fazer o H1, fazer o H2 e fazer o G. Meu H1 vai ser, ó, se Marcel bebe muita cerveja, ele fica com ressaca. Olha o se, ó. Se tem um se, implica, tá? Se, então, ele fica com ressaca. Se Marcel bebe muita cerveja, então ele fica com muita ressaca. Então eu tenho se Marcel bebe muita cerveja, então Marcel fica com ressaca. Qual que é o Marcel fica com ressaca? Q. Meu H2, ó, se Marcel fica com ressaca, então, né, se, olha o se aqui, ó, se, então ele, tá. Então vai ser o implica, a gente já sabe que vai ser o implica. E aí se Marcel fica com ressaca, que é o que? Implica, então o que? Ele vai para casa. Marcel vai para casa é R. Beleza? E o meu G é o que? Se Marcel bebe muita cerveja, Marcel bebe muita cerveja é P. Se então implica, então ele vai para casa. Marcel vai para casa é R. É R. Tá? Eu já tenho o meu H1, meu H2 e o meu G. E aí vamos pegar essa parte aqui, ó. Suponha que as duas afirmações são verdadeiras. A partir desse fato, prove por absurdo se a seguinte afirmação também é verdadeira. Então, peraí. Ele está falando para mim o seguinte. Se H1 e H2 são verdadeiras, então G1 é verdadeira. Olha, isso aqui a gente sabe montar. H1
EH2, EH2. Se então, H1 e H2 implica em G, não tem G1 não, é só G. Desculpa aqui, gente. Implica em G. Esse E é o meu Ezinho, tá bom? Então, esse daqui é a minha fórmula total. Essa aqui é a minha fórmula total, igual estava lá na prova, beleza? Então, agora a gente vai fazer aqui ó, o nosso enunciado. Ele quer saber se isso daqui tudo é verdadeiro. Então, para saber se é tudo verdadeiro, então a gente tem que falar que isso é uma tautologia. A minha fórmula aqui, ó, eu só deixei ela aqui, ó, tá vendo? Ó? Minha fórmula está aqui. Ó. O eval da minha fórmula em ômega, para todo ômega tem que dar true. Beleza? Para provar isso por absurdo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a negação disso daqui. A negação disso é o quê? A negação é que existe um ômega que vai dar falso. E aí, para provar por absurdo, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar essa negação aqui e eu vou falar o seguinte. Se a negação for absurdo, então enunciado é verdadeiro. Acho que escrevi errado verdadeiro. Não, escrevi certo. Eu só preciso diminuir mais um pouco. Beleza. E aqui, se a negação não for absurdo, então o enunciado é falso. Né? Tá bom? É isso que provar por absurdo significa. Tá? E agora a gente vai fazer o nosso querido eval aqui. Deixa eu já puxar. Eu tenho o eval da fórmula toda, gigantesca. E a gente vai começar escrevendo essa fórmula aqui. H1, ó. H1 é P que implica aqui. Então H1 é P que implica aqui. Só que isso daqui, né? Dentro de uns parênteses aqui, por favor. H2 é Q que implica R. H2 é Q que implica R. E o meu G é P que implica R. Então P que implica R. Só botar aqui nos parênteses. Tá uma bagunça, deixa eu botar tudo do mesmo tamanho. Obrigado. Beleza. O eval disso daqui, tudo dessa fórmula gigante em ômega, é o que a gente vai fazer agora. E a gente vai tentar achar um F para saber se essa negação aqui é um absurdo ou não. Vamos embora? Vamos lá. Vamos começar de φ igual a φ. Qual φ que eu vou fazer? Beleza. A gente vai pegar a fórmula lá e vai tentar dividir ela no meio, tá? Se você ver bem, a gente consegue dividir no meio por aqui, ó, por esse implica, porque a gente tem aqui, ó, uma parte da esquerda do direito do implica e uma parte à esquerda do implica. Então aqui vai ser um φ de implica, né? Um φ sempre tem dois, o quê? 2 ômegas. Um ômega com a parte da esquerda e um ômega com a parte da direita, beleza? Deixa eu só acertar esse implica aqui, porque o implica, quando ele está no φ, ele fica menorzinho lá em cima. Ó. Então a gente vai colocar 30 e 18. Tá ótimo. Beleza. Bom, eu estou separando esse implica aqui, ó. Vamos fazer daquele jeitinho lá, deixando vermelho, deixando essa parte da esquerda verde e deixando essa parte da direita azul. Então a parte da esquerda eu venho aqui e coloco ela dentro aqui do meu ômega. Tá vendo? Minha parte da esquerda eu venho aqui e coloco dentro do meu ômega. A minha parte da direita, eu venho aqui e coloco dentro desse meu outro ômega. Beleza? Bom, eu já cheguei em ômega P, ômega Q e ômega R? Não, tem um monte de implica, tem até um E ali no meio. Então a gente vai continuar fazendo isso daqui.
tá? Bom, a gente tem que separar esse ômega inteiro aqui, ó. E a gente tem que separar esse ômega inteiro aqui, beleza? Esse ômega inteiro aqui, ó, o que a gente vai fazer com ele agora? A gente vai, bom, deixa eu transformar isso aqui tudo em preto primeiro. A gente vai separar esse E aqui, ó. Aquele E, a gente vai separar ele. Calma, ômega. Aqui, ó. A gente vai separar nesse E. E a gente vai ter a parte da esquerda e a parte da direita dentro de um φ. Agora φ de E. Ó, então aqui no lado esquerdo vai ser φ de E. Abre parênteses. E aí dentro desse φ de E, eu vou ter o meu ômega barra, tá, gente? Lembra que eu não estou escrevendo aqui, porque não tem como escrever toda hora. A parte esquerda do meu E. Ó, eu tô no φ de E, hein? A parte esquerda do meu E. E aqui dir, da parte direita. A parte esquerda do meu E é esse P implica Q. E a parte direita do meu E é Q que implica R. E eu vou pegar esse ômega aqui agora, que está depois da vírgula lá do φ de fora, né? E vou transformar ele em outro φ. φ de quê? φ de implica. Então agora eu vou ter aqui um φ de implica. Abre parênteses. Que na verdade está faltando um parênteses aqui, ó. Ah, parênteses, fecha parênteses. E aí eu vou ter aqui, dentro desse φ de implica, o meu ômega barra do meu lado esquerdo, que é P, e o meu ômega barra do meu lado direito, que é R. Bom? Ó, deixa eu colorir isso daqui agora com outras cores para vocês verem o que aconteceu. Isso daqui, esse ômega aqui, ó, eu vou colocar ele de rosa. Ele virou esse φ aqui. Esse ômega aqui, eu vou colocar ele no laranja. Ele virou esse φ aqui. No laranja. Beleza? Deu para enxergar agora, né? φ de E, ó, dividiu o E aqui, aí ficou ômega de P que implica Q, o lado esquerdo, e ômega de Q que implica R. Beleza? Eu tirei só o E. Vamos tirar esse espaço aqui agora que a gente já está conseguindo enxergar. Agora que a gente já visualizou isso tudo. E vamos voltar a cor para a gente ir para o próximo. Para a próxima separação. As próximas separações, ó, opa, do lado direito aqui, ó, eu não preciso fazer mais nada. Já estou em ômega P e já estou em ômega R, beleza? Só que aqui ainda tem uma implica dentro do ômega. Então eu preciso transformar isso em φs, né? Em φ. Isso aqui vai se transformar num φ, ó. Isso aqui tudo vai se transformar num φ. Então vou dar vários passos. Isso aqui precisa transformar em outro φ. Então vou transformar em vários espaços, né? Isso aqui vai se transformar em um φ de quê? Um φ de implica. Ó, φ de implica. φ de implica vai abrir parênteses, fechar parênteses. Dentro desse parênteses vai ter uma vírgula, que são dois parâmetros. O primeiro parâmetro é ômega barra da esquerda. E o segundo parâmetro é ômega barra da direita. Tá bom? Esse é o meu primeiro φ de implica. Beleza? O outro ômega aqui, ó, também vai virar. Deixa eu tirar a parte que eu não estou mexendo, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então isso aqui eu vou colocar de rosa, eu não estou mexendo. Presta atenção. De rosa agora eu não estou mexendo, estou mexendo só na parte preta. De rosa eu não estou mexendo. De rosa eu não estou mexendo.
Tá bom? De rosa agora eu não tô mexendo só na parte preta, ó. Tem 2 ômegas, cada um vai virar um φ. Então eu tenho o primeiro φ, implica. O outro também é um φ implica, né? Então, ó, essa vírgula aqui é aquela vírgula ali, ó. Então vai separar o outro φ implica, tá bom? Esse primeiro implica aqui, ó. Esse primeiro φ implica vai ser o lado esquerdo, que é P, e o lado direito, que é Q. Esse outro φ implica é esse implica aqui, desse outro ômega. Ele vai ser esquerdo dele, que é Q, e o direito dele, que é R. Beleza? Agora eu tiro os espaços, volto tudo pro pretinho que tava. E aí sim, organização, graças a Deus. Beleza. Cheguei no final da minha fórmula. Cheguei no final do meu eval, né? Aqui na minha prova por absurdo. E aí agora eu preciso testar os valores. Mas veja bem, eu não estou fazendo uma prova por absurdo, então eu não preciso testar todos. Se eu não preciso testar todos, quais que eu vou testar? Bom, ó, vamos pegar isso daqui, ó. Eu quero achar um caso em que isso daqui dê falso. Certo? Para isso daqui dar falso, eu preciso que o meu lado esquerdo seja true e o meu lado direito seja falso. Porque essa é a condição da implicação, né? É juiz, mas não é advogado. Beleza? Então, ó, eu preciso que G seja falso. Então, o que eu preciso é que G seja falso. Tá? O que é o meu G? Meu G é P que implica R. Tá? Esse é meu G. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui G por P. Opa! Por P que implica R. Então, P que implica R precisa dar falso. Tá? Qual que é a única condição que P implica R vai dar falso? Ó, o lado esquerdo aqui não tem que ser true e o lado direito tem que ser falso. Então eu já tenho os primeiros valores. Meus primeiros valores é que P igual a true. Opa! P igual a true e R igual a falso. Essa é a vantagem da prova por absurdo. Se eu estou querendo que essa fórmula inteira aqui dê falso, que essa fórmula inteira aqui eu acho um falso, as únicas condições vai ser travando esse P e esse R aqui, certo? Vamos travar ele então? Bom, então vamos lá primeiro. Deixa eu pegar esse ômega aqui, que já está escrito bonitinho. Ômega de P é true. Ômega de R é falso. Eu só preciso agora, eu vou travar isso daqui e vou testar os meus 2 possíveis valores para Q, que é true ou falso. Certo? Travei o P no true e travei o R no falso. Agora só preciso testar o Q em true ou falso. Beleza? Então vamos lá. Agora sim eu vou pegar essa minha fórmula aqui, a minha última fórmula que eu fiz lá do eval, e vou substituir os valores aqui. Beleza? Bom, ômega P é true. Ômega Q é true. Ômega Q é true. Ômega R é falso. Ômega P é true. Ômega R é falso. Beleza? E agora eu vou resolver esses φs. Φ de true com true é true. Implica de true com F é falso, né? Lembra, ó, é juiz e não é advogado. Então isso aqui dá falso. Implica de true com falso é juiz e não é advogado. Isso daqui dá falso.
E de true com falso dá falso. Implica de falso com falso dá true. Beleza. Primeiro que foi. Segundo, vou puxar aqui a minha fórmula que eu fiz lá no final do eval. Vou diminuir ela aqui para a gente conseguir enxergar tudo. Vou te dar um zoom aqui. Beleza. E agora eu vou substituir os valores. Ômega de P, true. Ômega de Q, falso. Ômega de Q, falso. Ômega de R, falso. Ômega de P, true. Ômega de R, falso. Beleza? E agora eu vou resolver os φs aqui, ó. Vamos resolver os φs. Bom, eu tenho um φ aqui que eu posso resolver. Implica é juiz, não é advogado. Isso não existe, é falso. Implica de falso com falso é true. Implica de é juiz, não é advogado, é falso. Implica de falso com true, ó, implica de e de falso com true é falso. Implica de falso com falso é true. Certo? Opa, peraí. Eu não queria achar, ó, eu tô tentando aqui, ó, eu tô na negação de H. Existe um ômega que dá falso. Existe um ômega que dá falso? Não dá, ué. Os únicos possíveis eram essas combinações. As duas deu T, né? Então, quer dizer que isso daqui é um absurdo. Negação de H, ó, negação de H é um absurdo. Ponto. Logo, H é verdadeiro. H é uma tautologia. E pronto. Com isso daqui, vocês conseguem fazer as listas deles, vocês conseguem fazer os exercícios aí, tá bom? E valeu, galera, e até a próxima aula de lógica aí.